Bom, pessoal, bem-vindos aí a mais um evento do Bichara Plural. Estou muito feliz aqui em poder iniciar um novo projeto dentro do Bichara Plural. É um projeto desenvolvido pelo nosso subcomitê, né, de diversidade de gênero, é o Aprendendo com Elas. A ideia do Aprendendo com Elas é a gente fazer palestras ou eventos, discussões, de temas diversos, né, que são relacionados ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia, tanto da parte jurídica quanto da parte administrativa. E a ideia é a gente sempre contar com um especialista, uma especialista, na verdade, uma mulher que seja ícone na área dela. Mas o evento é aberto para todo mundo, homens e mulheres. A gente quer, inclusive, contar com todo mundo. O evento vai ser sempre moderado por alguém aqui do escritório também. E a ideia é que vocês possam não só contribuir apresentando perguntas nos eventos, mas também contribuir com ideias. Quem tiver ideia para novos palestrantes, ideias para novos temas, a gente está super aberto aqui, espera contar aí com o apoio, com a criatividade, com as ideias de todo mundo. Além do nosso e-mail, né, que é o bicharaplural@bicharalaw.com.br, vocês também podem direcionar eventuais críticas, sugestões, ideias para mim, LPA, para a Patrícia, PMD, e para a Isa, IAD. Bom, acho que agora vamos começar com a Ellen, que vai ser nossa super moderadora hoje, que acho que todo mundo conhece, né, do RH, e também psicóloga aqui, acho que tem tudo a ver com esse nosso primeiro tema, que é saúde mental na pandemia. É isso aí, gente. Primeiro de tudo, bom dia. Obrigada pela presença de vocês. Estou bem feliz de ver que cada vez está chegando mais gente. É um assunto super importante para a gente discutir. Eu brinco que somos suspeitos, né, enquanto psicólogos, porque a gente sempre quer ter esse assunto em pauta, mas de fato a gente não pode tirar a importância disso. Para quem não me conhece, eu sou a EPC, sou a Ellen, sou do time de RH, cheguei em fevereiro do ano passado. E a nossa intenção é poder falar um pouquinho do Janeiro Branco, né? Para contextualizar vocês, o convite da Mônica. Então, assim, o Janeiro Branco nada mais é do que uma perspectiva e uma ideia, assim como o Outubro Rosa e outros grandes eventos, de suscitar a discussão de temas tão pertinentes como esses, né? Então, de fato, a nossa ideia é poder promover a discussão. Reforço o que a Lara disse, a ideia é que isso não seja uma palestra, mas que de fato possa ser um bate-papo, que a gente possa ter muita troca, a gente entende que dessa forma vai ser muito mais interessante para todo mundo. Então, eu aproveito para fazer a apresentação da Mônica, né, que é uma neuropsicóloga especializada em psicologia jurídica, e a gente já teve um bate-papo super interessante. Eu acho que é muito válido que ela possa começar fazendo as considerações iniciais e contando um pouquinho, porque não tem para onde fugir, quais são os impactos, né, da pandemia na saúde mental das pessoas. A gente não tem como não falar de pandemia no cenário atual, né, Mônica? Oi, gente, bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite. Evidentemente, como a Ellen disse, todo psicólogo adora falar sobre psicologia e saúde mental, né? Então, e acho que nesse momento, um tema muito importante, porque a gente já vai fazer aí um ano de isolamento social, onde a gente passou por diversos momentos novos, né? A gente está descobrindo o que é viver isolado, né? Saúde mental é um tema muito complexo, porque o ser humano é muito complexo, né? E eu acho que não tem local, momento na vida da gente que a saúde mental não esteja envolvida. Então, assim, desde uma doença simples, sei lá, peguei uma gripezinha, a gente vai ter um comprometimento emocional. Isso faz parte de todo ser humano. E nesse momento, então, nem se fale. Então, assim, eu acho que primeiro, para a gente entender um pouco melhor o que a gente está falando, saúde mental, ela é o resultado de uma série de fatores da vida de cada um para que a gente consiga manter minimamente o equilíbrio emocional. Não existe ninguém 100% feliz em nenhuma situação do mundo. Então, é importante que a gente entenda que ter momentos de desânimo, que ter picos de ansiedade, ter picos de angústia, que ter uma insônia,
isso faz parte do processo de todo mundo. O que não é normal, né? E quando eu falo normal, entenda assim, que não é o funcionamento base da gente. É quando qualquer coisa diferente do funcionamento daquela pessoa se estenda por mais tempo do que normalmente seria aceito, né? Aí a gente está falando de um problema. Então, assim, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem um dia que come mais ou não come nada, todo mundo tem um dia que dorme melhor. Isso está dentro da normalidade, porque nós não somos seres lineares, nós temos oscilações, né? E oscilação é tudo, porque se a gente tem uma oscilação hormonal, afeta o nosso cérebro, que afeta o nosso humor, né? Nós somos todos uma série de engrenagens que, quando elas funcionam bem, a gente está falando que a gente está com a saúde mental da gente ok. Então, eu acho que esse é o primeiro grande ponto. A gente tem que partir disso. Porque senão todo mundo vai sair daqui achando que, gente, né, qual é o próximo médico que eu vou que eu não estou boa? Né? Então, não é essa a questão. Né? A gente não tem a obrigatoriedade da felicidade e da estabilidade o tempo inteiro. E aí vem a grande questão, né? Que é, meu Deus, o que eu faço? Estamos isolados e veio a pandemia e todos os medos e inseguranças que aparecem num confinamento. O que acontece? O que foi acontecendo com a gente durante esse período, né? Isso é novidade para todo mundo, gente. Para as pessoas de saúde mental, para as equipes, profissionais que trabalham com isso, foi um processo de descoberta. O que é que está acontecendo? Que é o que está acontecendo comigo, que antes de qualquer coisa eu sou ser humano, né, com todo o conhecimento, com todas as práticas, e o que está acontecendo com o mundo, como é que tudo se interliga. De repente eu não estou mais no escritório, eu não estou mais vendo minha família, eu não estou vendo mais os meus velhinhos, meus avós, e para quem tem bisavós ainda, né, e assim, de repente tudo ficou muito frágil. E todo mundo teve que descobrir. Então, assim, dentro da minha experiência clínica, o que eu fui vendo durante esse período foi um aumento significativo de crises de ansiedade. E, como qualquer crise, existe um desgaste mental, um desgaste físico. E isso leva a patologia. Ou seja, se instaura um quadro, de fato, de um funcionamento atípico, fora da normalidade. Então, assim, o que eu mais vi foram depressões ansiosas. O que eu mais vi. E sempre pelo caminho da ansiedade e, então, o quadro da depressão. E não a depressão e o quadro de ansiedade. Né? Assim, dentro da saúde mental, a gente fala sobre uma patologia de base, então, o que começa primeiro, e o que são comorbidades, as outras coisas que vão se juntando a esses elinhos do funcionamento anormal do nosso psiquismo, que provocam as patologias de fato. Então, assim, se eu tivesse que definir a pandemia, eu diria: o isolamento provocou ansiedade, e com ela vieram quadros depressivos. A ansiedade em si gera, e pode acontecer milhares de coisas dentro desse quadro, isso também é uma coisa importante. A gente tem alguns manuais dentro da saúde mental, que são conhecidos como CID-10 e o DSM, que são um norte de sintomas que fazem, é um checklist, sabe? Dor de cabeça, febre, diarreia, virose, né? Dor de cabeça, mais ou menos como a gente faz com o coronavírus. Tem febre, tosse seca, meu Deus, você está com coronavírus. E para a saúde mental não é diferente. Só que existem peculiaridades. Nem todo mundo apresenta todos os sintomas. E nem todos os sintomas são iguais para todo mundo. Então, assim, um tabu muito grande. Depressivo é aquela pessoa triste que chora e fica na cama o tempo inteiro. Tem quadro depressivo com agressividade elevada. A pessoa fica impaciente. A pessoa começa a brigar com a parede. E o cara está depressivo. Né? Então, assim, isso também é importante. E a ansiedade não é diferente. Tem quem tem insônia, tem quem coma demais, tem quem durma demais. Então, assim, tem as suas peculiaridades. Mas a ansiedade como base a gente está o tempo inteiro preocupado com o futuro. Então, assim, eu não consigo estar no dia de hoje, no momento de hoje. Mais ou menos a gente está aqui conversando sobre saúde mental e eu estou preocupada que daqui 1 hora eu tenho uma outra reunião e aí a reunião está acontecendo na minha cabeça. Isso é antecipação, que é o que gera ansiedade.
E muitas vezes, mas muitas vezes, isso acontece sem eu me dar conta racionalmente, conscientemente, que isso está acontecendo. Né? Então, assim, eu estou sempre trabalhando duas vezes. No momento, me esforçando para estar aqui agora e já trabalhando no próximo quesito. Quando eu chego lá, eu já estou cansada, porque eu já refiz isso, e já estou um passo para frente. Se esse funcionamento perdura durante muito tempo, você imagina 2 meses funcionando assim, como é que eu estou fisicamente falando? Então, isso é uma das coisas que eu mais percebi durante o confinamento. As pessoas muito preocupadas com daqui uma semana, com daqui um mês. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? E isso são questões que muitas vezes a gente não tem consciência. Então, vai consumindo a gente, né, de uma forma exaustiva e vão provocando outros danos na vida, né? Aquelas engrenagens, é aquela história assim, se a gente mantiver na cabeça que a gente é engrenagem, se uma começa a forçar, essa se desgasta. Então, assim, muito cansaço, minha qualidade de sono cai. Minha qualidade de sono caiu, no dia seguinte eu trabalho tendo que fazer mais esforço. E mais esforço. E sem as válvulas de escape normais que o psiquismo da gente está acostumado, que o cotidiano da gente está acostumado, que é o cafezinho, o almoço com os colegas, aqueles 5 minutos de papo que eu levanto e converso com alguém e isso já me dá um alívio. Eu não tenho isso, eu estou dentro de casa. Então, assim, aonde eu vou? O que eu faço? Né? Em que momento eu faço? E todo mundo foi descobrindo isso. Né? Então, acho que para a gente começar a pensar sobre isso, é importante a gente entender que todo mundo está descobrindo como é viver dessa nova forma, como é que é fazer um encontro virtual, como é que é ter prazer em tomar uma cerveja à distância. Né? Se não envolve o contato, se não envolvem essas outras questões aí que a gente está acostumado, ou pelo menos estava acostumado. Né? Com tudo isso, o que a gente viu, e aí não falo só para mim, mas por vários dos meus colegas, de repente as pessoas começaram a querer ir para terapia. Eu não sei nem o que é terapia, não quero nem saber, eu só preciso falar com alguém diferente. Eu quero ir para terapia. E aí eu vou falar um pouquinho da gente do lado de cá, do profissional de saúde mental. A gente também teve um problema para se adaptar a isso, porque de repente eu não tenho mais contato presencial. Até antes da pandemia, a gente tinha um tabu muito grande, uma limitação muito grande em fazer terapia por videochamada. Parecia assim, insano fazer um negócio desse. Eu preciso estar com o meu terapeuta. Eu tenho que estar lá e não importa a linha que seja. Eu tenho que ir. E aí não tinha ninguém. Né? Ou pelo menos os profissionais de saúde mental um pouco mais responsáveis não pararam de atender presencialmente. Porque não só por resguardar a própria saúde, mas para a gente não ser um ponto de disseminação do vírus. Porque normalmente as terapias são feitas a cada 50 minutos e como é que você vai desinfetar tudo para o próximo paciente? Como é que você tem garantia que o próximo vai chegar e não vai pegar alguma coisa de você ou do paciente que saiu? E a gente também teve que se adaptar, né? Então, assim, para vocês terem noção, eu devo ter uma meia dúzia de pacientes que eu nunca vi presencialmente, só por videochamada. Porque ou é isso ou é nada, né? Então, a gente também teve que se adaptar na questão do sigilo, aonde atender, como fazer essa pessoa se sentir à vontade. Eu, particularmente, não tive nenhum grande problema, porque todo mundo chegou meio desesperado mesmo, sem entender muito bem o que estava acontecendo, porque tem uma dificuldade de reconhecer o seu próprio funcionamento. Gente, eu não sou assim. E, de repente, eu estou me vendo desse jeito. Né? Eu estou me vendo brigando com o meu marido, com a minha mulher, eu estou querendo jogar meu cachorro pela janela, estou querendo afogar meus filhos, porque está todo mundo vivendo alguma coisa diferente, justamente porque está preso, né? Está amarrado e tem o medo de sair. Né? Vai no mercado, eu lembro que no começo da pandemia todo mundo ia para o mercado e tinha que desinfetar tudo com álcool. Gente, era uma operação de guerra fazer compra. Eu não sei vocês, mas lá em casa era uma operação de guerra. Eu tinha até ódio de falar para alguém, chegou uma encomenda.
assim, era praticamente colocar um escafandro para ir lá pegar a encomenda, porque o vírus ia vir certeiramente grudar em mim, tá? Então, assim, e aí, no meio disso, tiveram outras questões que foram se juntando, que é, eu vou para o psicólogo, que é melhor do que ir para o psiquiatra. Psiquiatra é coisa de doido, né? Foi no psiquiatra, você é maluco. E eu acho importante, parece muito bobo, mas eu acho muito importante a gente fazer uma distinção de atuação base desses dois profissionais. Eles não trabalham separadamente. Normalmente, eles trabalham em conjunto, porque a gente está falando de formações diferentes. De um lado, o psicólogo fez psicologia, foram 5 anos de faculdade, e todas as outras pós que ele teve que fazer, porque ninguém sai de lá e, ok, estou livre, né? São 500 pós para cada um numa área diferente. Então, a Ellen é psicóloga, ela é de RH, ela fez toda a formação dela voltada para recursos humanos, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de pessoas, estratégias de entrevistas, motivação. E o psicólogo clínico é outra formação, né? Então, assim, se ele vai para o hospitalar é uma coisa, se ele vai trabalhar em consultório, qual é a faixa etária que ele vai se especializar, se é criança, se é adolescente, se é adulto, se é idoso. Então, assim, e que área que ele vai fazer, qual é a base teórica. Então, assim, aqui já temos e ele está responsável pelas terapias e pelas avaliações psicológicas. Esses são os trabalhos. A avaliação psicológica é exclusivamente de psicólogo. Do outro lado, a gente tem um profissional de saúde mental que fez medicina. Ele é um médico psiquiatra. Ele fez lá os 6 anos de faculdade e depois foi para a residência de psiquiatria e também continuou estudando, ele também não tem jeito. Ele pode atender, terapeuticamente falando, fazer terapia? Pode. Ele vai ter feito um curso de especialização para isso e vai atender. Mas exclusivamente dele são as medicações, porque ele é médico. Então, assim, são trabalhos complementares. Então, eu posso estar fazendo terapia com um psicólogo, ok? E precisar de uma medicação para dormir, que foi uma das coisas que mais aconteceram durante essa pandemia. Eu preciso desligar, minha cabeça não para, porque eu não estou conseguindo fazer atividade física, minha rotina mudou demais, e aí esse profissional entra complementando o trabalho do psicólogo. O psiquiatra recebeu lá um sujeito e ele não está certo, absolutamente convicto do que essa pessoa tem. E aí ele vai pedir para um psicólogo fazer a avaliação psicológica, para ajudá-lo no diagnóstico. Nem todos os diagnósticos são limpos e fáceis de serem feitos. Alguns médicos psiquiatras, eu costumo dizer que eles fazem diagnóstico por medicação. Então, assim, vou dar um antidepressivo. Funcionou, era depressão mesmo, né? Mas o ideal não é esse. O ideal é eu medicar quando eu tenho certeza do quadro. Então, são profissionais complementares. Eles atuam, e cada um dentro da sua área, respeitando o conhecimento e o saber do outro, mas atuam de forma complementar. Então, assim, maluco, e isso é uma coisa que, né, assim, o que é ser louco? O que é ser maluco? Gente, não somos nós que estamos nessa sala aqui conversando, isso eu posso garantir para vocês, porque, assim, o grau de desajuste para alguém poder ser considerado maluco é muito alto. Né? A gente nem gosta de usar esse termo dentro da psicologia, porque além de criar um estigma muito grande, ser um termo que acaba criando exclusão, hoje em dia raramente a gente tem uma patologia de ordem psíquica, psiquiátrica, que não seja controlada por medicação, ou seja, que a pessoa não se torne funcional. São de quadros muito severos para essa pessoa precisar ser internada, né? Então, ir a um psiquiatra não faz ninguém mais desajustado do que alguém que vai a um psicólogo, né? E a pessoa que vai ao psicólogo não é mais desajustada do que a pessoa que nunca entrou numa sala ou nunca falou com um psicólogo. É uma questão de necessidade, de autoconhecimento e de qualidade de vida. Qual é a qualidade da minha vida? E o quanto isso é importante para mim. Até aqui tudo bem, gente, né? Assim, eu tô ficando preocupada se está tudo certo, se está todo mundo me entendendo, se existem dúvidas, curiosidades a respeito dessa coisa. Já tivemos um feedback aqui que está excelente, acho que está todo mundo bem concentrado, acho que construir esse estigma e falar sobre esse tabu é muito importante, né?
porque de fato as pessoas às vezes têm até a vontade, mas tem esse veto, tem esse entrave. Então, acho que você poder trazer isso, que cada vez mais as pessoas estão buscando e realmente estimular a ter esse cuidado com a própria saúde mental, acho que isso é realmente muito valioso. O que eu queria agora orientar, Mônica, era para que a gente pudesse falar um pouco de como a gente pode se manter informado e lidar com a expectativa da piora do quadro de contaminação, porque a gente tem acompanhado pelos noticiários, né, que essa questão tem aumentado o número de infectados, o número de mortes. Como a gente consegue se manter informado, mas ao mesmo tempo sem ter crise de ansiedade, né? Sem enlouquecer. Como evitar pensar nos cenários futuros, né? Porque a gente está caminhando por um cenário de piora e a gente pensa na crise econômica, enfim. Como que a gente consegue conciliar tudo isso e realmente manter a sanidade? E também conciliar tudo que a gente tem em casa, né? De desafio com filhos, marido, esposa, etc. Né? Acho que é um pacote completo e não tem como fugir, né? Sem dúvida. Então, vamos pensar um pouquinho, então, por que algumas pessoas adoecem e outras não adoecem, né? Por que algumas pessoas estão muito tranquilas levando a quarentena dentro de casa e tem outras pessoas que estão subindo pela parede, né? Assim, o número de casos que a gente está vendo aumentar é uma resposta muito clara de um funcionamento psíquico. As pessoas, pô, não é possível, os outros não pensam, está todo mundo sabendo o que está acontecendo, fica negando. Existe para cada um o seu limite, né? As pessoas que têm maior resiliência, ou seja, são mais flexíveis e conseguem se adaptar mais facilmente a novas situações, elas tendem a adoecer com menos frequência, tá? Ou seja, ter problemas de longa duração, né? As pessoas mais rígidas, as pessoas com menos flexibilidade tendem a adoecer mais rápido, porque elas sofrem mais com essa mudança brusca e com o medo do futuro, né? Como é que a gente dosa o que é ter informação a respeito sem enlouquecer frente disso? Porque, evidentemente, dá medo em todo mundo. Eu não conheço ninguém que não tenha medo de pegar o coronavírus, seja por si mesmo ou seja pelas pessoas que estão ao seu redor, né? Eu costumo até brincar em casa. O coronavírus é um Kinder Ovo. Você sabe que é uma doença, mas você só vai descobrir o que ele é para você quando você abre. Peguei o coronavírus, é que eu vou descobrir o que é. Então, assim, eu posso não ter nada e eu posso ser entubado e posso chegar a falecer. Então, assim, cada um, não existe uma receita mágica para todo mundo. O que existe? Cada um descobriu o seu limite. Tem quem assista, sei lá, Fantástico no domingo. Eu só quero saber do resumo. Não fica me infernando com o resto, porque eu enlouqueço, nem durmo. Tem quem assista jornal todo dia. E tudo bem. Então, assim, a gente tem que descobrir, cada um vai descobrindo qual é a sua medida. Ficar sem informação nenhuma é um processo que, dentro da psicanálise, a gente chama de negação. Então, assim, eu vou negar que isso existe, está tudo certo, eu não quero nem saber. Ajuda no quê? Zero. Porque, assim, você pode negar o vírus, ele não vai negar você. Tá certo? Então, assim, a negação é uma defesa psíquica para tentar manter a sanidade mental, ou seja, a saúde mental daquele sujeito, que coloca em risco a vida dele. Tá? Então, o ideal é que a gente, cada um, consiga ter o mínimo de informação que suporta, né? Então, assim, eu tenho alguns pacientes, eles não querem nem saber quantas pessoas estão morrendo por dia, porque isso gera uma angústia enorme para aquela pessoa. Né? Tem pacientes meus que ficam logados o tempo inteiro, sabendo a cada 2 segundos o que está acontecendo. Cada um tem que descobrir. Como é que a gente descobre isso? Se isso está ou não aumentando a minha angústia. Eu estou ficando mais angustiado em ter notícias todos os dias, diminua a dose. Eu estou ficando muito angustiado de não saber o que está acontecendo, aumenta a dose. Então, assim, é um processo de autoconhecimento, de entender o que é para cada um. Não existe uma dose certa para cada um. E as pessoas se respeitarem, né? Não é porque todo mundo está falando disso que eu tenho que falar disso o tempo inteiro. Aí entra a questão de como é importante, de vou defender meu peixe, de fazer terapia.
Porque durante o processo terapêutico, além da gente se conhecer, a gente entende os nossos limites e consegue falar não para as pessoas sem ter que brigar. Sem ter que precisar convencer a pessoa, os outros, que o que eu estou decidindo está correto. Está correto para mim. Não é que tem que estar correto para todo mundo. Então, se a pessoa quer assistir 24 horas de jornal e está ok para ela, tudo bem. Desde que eu entenda que as diferenças são naturais e que cada um tem que respeitar a diferença do outro, até onde vai o meu limite com o seu. E aí isso vale também para as rotinas, né? Uma coisa que a gente viu, assim, loucamente acontecer. Começamos a trabalhar em casa. Primeira semana, uhul, que beleza, eu não vou pegar trânsito, não tenho que ficar pondo salto, não tenho que me emperequetar, ai, que maravilha. Segunda semana, meu Deus, será que vai durar muito? Porque aí começa um processo de que eu moro no escritório, né? Assim, a minha casa se restringiu para dormir no meu quarto, o resto virou meu escritório, né? Assim, porque a gente também tem isso. Uma das coisas que ajuda é a gente criar rotina. Assim como a gente tem rotina no escritório, a gente precisa ter rotina dentro de casa. Eu preciso ter um lugar específico para trabalhar e ali vai ser o meu home office, né? E o resto da minha casa precisa funcionar como funcionava antes, tá certo? E eu preciso colocar time para fazer as coisas. Então, assim, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, eu vou trabalhar 8 horas por dia. E eu vou parar. Porque se eu não parar, é bem isso. Tá todo mundo em casa, se eu mandar um e-mailzinho à meia-noite, não vai ter problema. Aí o outro, que é mais ansioso, tá lá com os sinais de alerta. Tá tentando dormir, pim, toca. Ah, não, eu tenho que ver o que é. Se mandou um negócio essa hora, é sério. Assim, todo mundo foi perdendo um pouco a noção do que é o limite das pessoas. Se eu estivesse no escritório, eu faria isso? Quer dizer, eu saio do meu escritório, meia-noite eu vou mandar um e-mail para alguém da minha casa? Provavelmente não. Porque eu não estou mais no escritório, eu falo, amanhã eu mando, na hora que eu chegar lá eu vejo isso. Só que como o meu escritório virou a minha casa, eu perdi o meu time. Eu perdi a noção das coisas. Então, sei lá, sábado, 8 da manhã, eu resolvi que eu vou disparar uma série de e-mails que é para segunda-feira. Mas eu ia fazer isso se eu estivesse dentro do escritório? Então, assim, as perguntas críticas que a gente se faz é importante para a gente delimitar. E a pessoa do outro lado também, eu tenho que saber quais são os meus limites. Então, por exemplo, eu tinha terapia todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da noite. Nesse momento, ninguém falava comigo. Que eu saía do escritório, eu ia para a terapia e só ia falar comigo depois. Bom, então, esse é um horário que está reservado para mim e eu tenho que manter isso. Que já era a rotina, não mudou nada. Já fazia parte da minha realidade, da sua. Você sabe que eu não estou disponível nesse horário, nesse dia. Ah, eu ia para a academia 3 vezes por semana fazer 1 hora de uma atividade física X. Você estava com o celular na mão nessa hora? Estava respondendo e-mail? Você tá? Não, então, na hora que eu estou fazendo meu exercício dentro de casa, eu não posso, não tem esteira, não tem espaço para ter esteira dentro de casa. Faz yoga, meditação, faz alguma coisa. Sobe e desce do banquinho, sei lá, alguma atividade física. Por que eu falo isso? O cérebro da gente é um órgão como qualquer outro. E uma das coisas fundamentais para a saúde mental é equilíbrio de neurotransmissor e neuroreceptor. E muitos deles entram em desacordo pela falta de atividade física. Se uma pessoa fazia atividade física 3 vezes por semana, o cérebro dela estava acostumado, preparado para receber uma dose maior de serotonina, noradrenalina, e me fugiu o outro nome, que é a endorfina, que é para dar sentimento de prazer. E se eu parar com isso de uma hora para outra, meu cérebro também vai sentir falta disso. E isso pode gerar um problema clínico maior. Então, assim, tudo é uma questão, e eu falei isso para todos os meus pacientes, para e pensa, eu faria isso? Vocês, quando saíam do escritório, faziam coisas que vocês estão fazendo hoje em casa? Então, assim, porque eu escuto muito isso, meu gestor não sabe parar de mandar, não sabe, não tem noção. E você tem noção de dizer, ó, aqui eu parei? Né? Porque é importante que todo mundo se pergunte o que eu faria.
Porque as pessoas estão em casa, tudo bem, ela está em casa, mas gente, ela está em casa, mas a vida dela acontece. Ela tem que parar. Se antes eu saía para almoçar, 1 hora de almoço, agora eu tenho 1 hora de almoço para preparar o almoço e para almoçar. Porque nem todo mundo tem empregado dentro de casa e nem teve durante essa pandemia com medo das infecções. Então, não é que magicamente as coisas acontecem. Ela pode pedir. Pode, mas ela vai ter que parar, ela vai ter que descer, ela vai ter que pegar, vai ter que passar algo em tudo, vai ter que se desinfetar inteira, vai ter que botar comida, vai ter que... Ou seja, algum tempo a gente perdeu para algumas coisas e ganhou para outras. Então, assim, como é um processo de descoberta, é importante que todo mundo fale sobre essas coisas e cada um chegue às suas delimitações. Com questão que você perguntou, Ellen, você falou sobre as inseguranças, né, de morte e questões econômicas do desenvolvimento. É verdade, mas é verdade para o mundo. E aí a pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes é: está na sua mão resolver isso? Depende de você? Porque, assim, o que depende da gente, a gente pode controlar e decidir se vai fazer ou não. O que está na mão do outro, eu não consigo. Eu não consigo controlar o governo federal para apostar em todas as vacinas e hoje a gente está vacinando todo mundo. Eu não consigo. Então, ficar angustiado ou me preocupando ou me consumindo porque não fizeram, não vai melhorar em nada. A vacina não vai chegar antes e eu vou adoecer. Então, assim, é tudo um processo de descoberta. Está todo mundo descobrindo coisas novas da sua personalidade e como trabalhar com qualidade e com saúde mental dentro deste novo cenário. Rotina é importante, atividade física é importante. Eu falo, a gente pula corda, entendeu? Faz qualquer coisa, mas precisa, porque a gente já anda menos do que a gente andava normalmente. Então, assim, eu engordei. Como não engordar? Se a gente está comendo, e normalmente em casa a gente come mais, né? Porque está no alcance do nosso braço, só que andando menos. A atividade mínima da gente que é andar quando a gente está trabalhando fora, a gente faz menos. Ficou claro? Você ajudou a pensar? Né? Com certeza, Mônica. A gente recebeu uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com isso que você está trazendo, que é sobre o burnout, né? Que ele é muito comum na profissão dos advogados. E como você vê que a pandemia impactou esse burnout? Qual seria o tratamento ideal para quem passa por isso? Eu acho que vale a pena acrescentar, Ellen, o que os gestores e os líderes podem fazer também para contribuir com os funcionários, com as pessoas e ajudar a evitar as pessoas a passarem por esse tipo de situação. Então, eu vou começar pela questão da Lara. É a mesma questão que eu falei anteriormente. É se perguntar, eu como gestor estaria fazendo isso se eu estivesse no escritório? Assim, é comum para mim mandar mensagem meia-noite? É comum para mim soltar e-mail 10 da noite? É comum eu mandar alguma coisa 7 da manhã? Porque se isso é comum para esse gestor, aí a gente tem um outro problema, que é entender qual é o time que esse gestor trabalha. Assim, todo gestor... Há uns 15 anos atrás, a gente teve um boom sobre inteligência emocional, né? Daniel Goleman estourou com a questão de, olha, precisamos ter não só o coeficiente intelectual, mas a gente precisa desenvolver nas pessoas e o bom profissional, os profissionais do futuro teriam os QEs, ou seja, o coeficiente emocional. E o que é inteligência emocional? Além de desenvolver empatia, né, pensar no outro, é entender que o seu funcionário produz e trabalha melhor com qualidade de vida, com saúde mental estabelecida. Então, não adianta eu querer levar as pessoas ao burnout, ou seja, a um estresse, a um trabalho muito mais excessivo, porque esse profissional vai parar de produzir. Ele vai parar de produzir. Você vai ter um problema, porque ele vai ter que ser afastado. Na minha realidade clínica, eu não vi casos de burnout, porque eu tenho 90% dos meus pacientes são adolescentes e jovens adultos. Tá? Então, assim, agora, o que é o burnout? Se não uma crise de ansiedade, produção acima do que a pessoa é capaz de realizar com qualidade e com saúde mental.
Então, estoura, a pessoa estoura. O tratamento do burnout é feito em terapia e medicamentoso. A gente tem que tirar a pessoa do cenário produtivo dela, a gente tem que, e tira mesmo, tem que afastar, a pessoa tem que parar de trabalhar, tem que ir para a terapia, tomar conhecimento de si própria e entender aonde foi que o elástico dela estourou. Né? Eu estava falando agora há pouco sobre resiliência. Existe um limite para cada um de nós sobre a capacidade de suportar peso, atividades, responsabilidades, e quando a gente faz mais do que a gente pode, a gente arrebenta. Isso é o burnout. Né? Assim, a pessoa estoura, adoece e tem que ser retirada do ambiente de trabalho até que ela se restabeleça. E, normalmente, quando ela se restabelece 100%, ela muda a forma de trabalhar. Ela muda a carga horária dela de trabalho, o quanto que ela vai responder aos outros, aquilo que ela acha que é esperado dela. Muitas vezes, gente, a gente responde às pessoas a expectativa que a gente acha que o outro tem. Porque raramente a gente vai lá perguntar, o que você está esperando que eu trabalhe quantas horas? 10, 12... E aí, voltando à questão da Ellen, muita gente passou a trabalhar muito mais com medo de perder os empregos, justamente por medo da crise econômica, de como vai se recolocar no mercado. E eu super entendo isso, tranquilamente, né? Só que também essas pessoas precisam se perguntar o quanto vale a sua própria saúde. Então, assim, não adianta eu estar me esforçando, trabalhando 12 horas, 18 horas por dia, porque eu não quero perder o emprego, e eu adoecer. Porque, assim, eu já vou ganhar menos, na hora que eu vou para o caixa, né, onde que eu vou para o INSS, eu já vou ganhar menos, e vou ter que gastar mais, porque eu vou ter remédio para comprar, eu vou ter terapia para pagar, e eu vou ter todo o sofrimento emocional que uma crise de burnout, por exemplo, instaura, porque há um sofrimento. Gente, quando as pessoas dizem assim, terminei um namoro, me dói o coração, né, estou sofrendo, me dói, dói mesmo, viu? Dói fisicamente. Já existem estudos neurocientíficos mostrando áreas do cérebro responsáveis por dor que são ativadas em sofrimento físico, sofrimento emocional, como você tivesse batido o dedo do pé. Então, assim, o sofrimento emocional também é processado no cérebro como uma dor real. Por mais que a gente não saiba dizer onde é que está o psiquismo no cérebro, né? Ninguém sabe dizer aonde está. Ele está aqui. Agora, aonde a gente não sabe. Mas ele processa algumas coisas de forma bastante concretas. Concretas mesmo, de verdade. Respondi, esclareci. É porque eu vou falando, eu me empolgo, eu perco aqui a noção das coisas, gente. Eu acho que vale a pena também a gente poder se perguntar, porque quando eu falo dos gestores, né, e você trouxe muito a questão da noção, né, de eu faria isso se estivesse no escritório, eu acho que isso é um exercício muito importante para ser feito, e que quando a gente pensa em gestores, às vezes a gente pensa, sei lá, nos seniores, nos chefes de equipe, nos coordenadores, nos sócios, mas isso é no limite, né? Temos os advogados juniores que estão aí nos assistindo também, quando a gente pensa nos estagiários, que estão ali querendo se firmar, que estão querendo realmente mostrar um bom trabalho, né? E às vezes não consegue estabelecer, até pela falta de uma maturidade um pouco maior profissional, de dizer o momento de parar. Então, acho que isso realmente é muito relevante. Eu acho que quanto mais maduro a gente fica, mais fácil é dar os limites. E aí a gente tem que exercitar empatia, né? Então, assim, no fim da cadeia, a gente tem lá o estagiário. Ele está começando a vida profissional dele, né? Está muito pilhado, está na ânsia de querer ser efetivado, de mostrar as coisas. E a gente tem que lembrar que todos nós passamos por isso um dia, né? Isso é que nem fazer entrevista. Que a pessoa está nervosa, mas a pessoa está muito nervosa. Você nunca ficou nervoso em entrevista, não? Nunca tremeu o joelhinho? Então, assim, tem coisas que são normais e a gente tem que lembrar disso, né? Para os estagiários, eu acho que a responsabilidade de quem está acima dele é maior, porque você está treinando uma pessoa para a vida profissional dela, né? Ensinar a ela quando parar, que ok parar, você não precisa dar mais, porque eu sou estagiária, eu tenho que arrancar o couro. Isso é mais ou menos
ser calouro de faculdade. Quando a gente olha lá veterano humilhando calouro, eu tenho literalmente vontade de grudar no pescoço do veterano. Porque, assim, Jesus, você devia estar fazendo da vida dele mais fácil, para ele ter gosto em fazer aquilo, né? Um bom estagiário produz, e eu sempre digo isso, por que a gente cobra dos gestores? Quando a gente tem uma equipe que troca de profissional, assim, tem um turnover enorme. Ninguém presta para trabalhar com aquela pessoa, tem um problema com aquela pessoa. E não, quer dizer, e a gente, quando trabalha em RH, a gente sente isso na pele. Porque, assim, a primeira coisa que vem é, nossa, o pessoal de RH me mandou uma merda aqui. Eu falo, gente, como assim, né? Então, assim, por que eu falo sempre muito dos gestores? Porque eu acho que quanto mais a gente cresce na vida, e isso serve para qualquer coisa, se eu sou adulto, eu tenho que saber lidar com a criança, e não a criança saber lidar com o adulto. Então, assim, quanto mais eu cresço na minha vida profissional, mais eu tenho que saber lidar com as pessoas que estão para baixo de mim. Essas pessoas estão descobrindo algumas coisas, porque senão a gente estaria todo mundo no mesmo nível, né? Isso é ser um bom supervisor, isso é ser um bom gerente, isso é ser um bom coordenador, é quando eu consigo ensinar algo para a minha equipe e eu consigo fazer com que eles devolvam um trabalho de qualidade, mas respeitando os limites daquelas pessoas, né? Sem eu exigir, se eu tenho uma equipe 5 adoeceram, eu estou fazendo alguma coisa errada. Tem algo errado comigo. Assim, o que eu estou pressionando, que eu estou rompendo pessoas? Né? Então, assim, isso tudo está envolvido em saúde mental. Por que eu preciso cobrar tanto? Porque essa é a pergunta. Por que eu preciso cobrar tanto? Por que eu preciso apertar tanto? Então, assim, o estilo de gerenciamento de alguém também fala da forma como ela gerencia a sua própria vida. Então, assim, se ela está exigindo demais dos subordinados dela, eu fico imaginando o que está acontecendo em casa. Com o filho, com o marido, com a esposa, com o porteiro do prédio. Eu fico imaginando o que é que está acontecendo. Porque é um reflexo, gente. Tudo na vida é um reflexo. A gente não é muito diferente em nada. Por mais que a gente tenha papéis para desempenhar diferentemente, é um reflexo do que eu sou. Eu não sou... ela profissionalmente é uma coisa, ela como mulher é outra. Não. Tudo caminha muito paralelamente. Respondi, ajudei aí com... Com certeza. Ô, Mônica, acho importante também a gente discutir essa questão de repente, de uma hora para outra, a gente está 24 horas por dia convivendo com toda a nossa família, o que a gente não fazia antes, né? Pessoal que tem filho em casa, tem marido, tem esposa, também essas dificuldades, porque uma coisa é você encontrar de manhã à noite no final de semana, outra coisa é você ficar 24 horas por dia ainda tendo que dividir as tarefas do lar, às vezes não tem nem lugar para os dois trabalharem em locais diferentes, então ainda tem que conciliar isso. Como a gente agir para minimizar os atritos e para viver de uma forma mais pacífica? Isso é muito importante, que as pessoas se conheçam muito bem, né? Se a gente viu um número significativo de casamentos, namoros, noivados e relacionamentos terminarem durante essa pandemia, né? E aqueles que não se conhecem muito bem, eu acho que é um excelente momento para começar a se conhecer. E falar. A conversa ajuda tudo. A gente tem que dividir uma mesa na sala para trabalhar. Ok, tudo bem. Então, assim, esse pedacinho é meu, esse pedacinho é seu. Um é super bagunceiro, o outro é super organizado. Todo mundo vai ter que flexibilizar. Aquele que é totalmente bagunceiro vai ter que aprender a ser um pouquinho mais organizado. Porque é aquela história de não ser egocêntrico. Não dá para ser tudo do meu jeito, do jeito que eu quero. Uma pessoa assim vai morar sozinha. Tudo bem? Não vai ter alternativa, vai ter que viver sozinho. Porque a gente, para viver em comunidade, tem que entender o limite de cada um. Então, sei lá, somos casados, temos 2 filhos, nossos filhos estudam em escolas particulares o dia inteiro, nós saímos de manhã, deixamos os filhos na escola, né? Estão lá fazendo todo o seu desenvolvimento socioeducacional, a gente volta à noite e tem lá uma rotina, cada um tem a sua rotina, vão jantar junto, não vão, um dá banho na criança, outro faz a comida e tudo mais. Estamos trancados, e agora? Agora é sentar e conversar. Como é que a gente vai fazer isso funcionar? Né? É um processo de reeducar todo mundo. Então, assim, os parceiros têm que sentar e se reeducar. Então, assim, eu vou fazer o almoço, você lava a louça.
Eu vou fazer a janta, você lava a louça. Eu ponho a mesa, você tira. Eu dou banho nas crianças, você põe a mesa enquanto eu estou dando banho. E aí um põe na cama um dia, outro põe na cama outro. E ter espaço, no meio dessa confusão geral, para cada um ter meia hora para si. O ser humano é um bicho gregário, precisa de outras pessoas, mas a gente precisa de isolamento psíquico. Então, sei lá, minha casa é super pequena, não dá para fazer isso? Dá, você vai tomar banho. Na hora que você vai tomar banho, seu companheiro ou sua companheira fala, agora eu vou pro banho. E aí o outro sabe que naquele momento que a mamãe ou o papai estão no banho, ele vai ser responsável por segurar as farinhas ali. Porque as crianças são as que menos entendem o que está acontecendo. Adolescente é até mais fácil, porque é um bicho que já gosta de ficar isolado por si mesmo e adora estar com os outros deles. Então, assim, esses vão dar menos trabalho para os pais. Mas criança pequena demanda. E aí a gente também vai ter que criar uma rotina diferente com os filhos. Né? Eles vão ter que ter um pouco mais de limite. E a gente vai ter que usar de criatividade para fazer esses bichinhos gastarem energia sem atrapalharem demais a vida da gente. Mas tudo é conversar, sentar e conversar. Os casamentos que acabaram, as relações que acabaram, foi porque, assim, ou pararam de conversar, ou conversaram e chegaram a um ponto que assim, a gente não sabe o que a gente está fazendo junto. Não cabe, você não cabe na minha vida, não cabe na sua. Então, assim, é um processo, não dá pra gente achar que os outros adivinham o que eu preciso, tá, gente? E isso é bem importante. Ninguém lê pensamento, então assim, as pessoas não são bidu. Se a gente não falar com todas as palavras para o outro o que eu preciso, está arriscado o outro não saber. E arriscado com um grande percentual de chance. Porque eu preciso dizer, isso me incomoda. Porque não é porque me incomoda que incomoda o outro. E aí, a hora que eu ouço o que incomoda o outro, também é importante eu treinar a minha escuta. Incomoda? Então, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar. Porque não é porque não me incomoda que não tem que incomodar ninguém. Então, assim, é um processo de maturidade emocional, de desenvolver uma outra etapa do relacionamento, mas eu posso garantir que, no final das contas, isso acontecendo, essa relação sai mais forte. Essa família sai mais forte. Legal. Gente, eu só quero aproveitar, teve uma mensagem aqui que veio picotada, então fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês. E quem mandou, se quiser reenviar também, porque não veio completa. E aí, falando um pouco disso, Mônica, eu acho muito interessante a gente aprofundar mais, porque temos aí as pessoas que são muito organizadas, isso é uma característica muito comum quando a gente fala de advogado, né? São profissionais que precisam ser extremamente organizados para dar conta das diversas demandas do dia a dia, e aquelas pessoas que são as pessoas das listinhas, e que elas organizam o dia delas de hora a hora, todo mundo lá com a agenda, e eu acho que isso que você traz de reservar um tempo para si é algo que nunca entra nessa agenda, né? Não entra. E por que não entra? Porque no dia a dia da gente, a tendência é a gente deixar a gente para trás. E como a gente, no mundo, tem os tempos da gente sem precisar informar a ninguém que aquele é meu tempo, né? Dentro de um isolamento, eu preciso informar. Eu preciso colocar na minha listinha meia hora de yoga, meia hora de meditação, entendeu? 15 minutos tomando banho sem ninguém bater na porta. Pode parecer bobagem, gente, mas é sério. Eu preciso me priorizar, eu preciso estar nessa lista. Então, assim, se a lista contempla as coisas que são importantes para eu fazer durante aquele dia, por que eu não estou na lista? Se eu é que vou fazer tudo isso? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por que eu não estou me priorizando? Se eu tenho prazos, e no mundo do direito é muito isso, eu prazo, por que eu nunca tenho o meu prazo? Porque no meio dessas coisas não estão lá 10 minutos para alongamento. Vou levantar da cadeira e vou alongar. 15 minutos para eu sentar, me esticar no sofá. Então, assim, é uma questão de o quanto a gente se prioriza. E é justamente isso, né? Dentro de saúde mental, isso é muito comum. As pessoas vêm, elas já estão arrebentadas.
Aí você fica ouvindo a história da pessoa, você fala assim, por que você não veio antes? Né? Fui no dermatologista, fui no nutricionista, fui em tudo, nada resolveu. E aí, quando eu não tenho mais o que fazer, agora eu vou para terapia. Porque agora, quem sabe, eu tenho entendido que tem alguma coisa acontecendo. Porque saúde mental, gente, é um negócio que ela precisa de várias áreas funcionando bem. Não existe, assim, uma coisa. A gente não vai, eu vou para terapia por quê? Porque tem várias coisas acontecendo na minha vida. E, às vezes, só o fato de eu não conseguir me priorizar já é um excelente motivo para eu ir tratar. Porque isso vai me levar a adoecer. Então, assim, tratamento preventivo é sempre mais tranquilo, viu, gente? Todo mundo sofre menos na terapia, é super melhor. Quando a gente já vai arrebentado, é muito sofrido. É muito sofrido. Eu vejo nos meus pacientes, é muito sofrido. Porque a lista de coisas que a pessoa tem na cabeça dela, que ela precisa pôr no lugar, é tamanha, que, assim, dá angústia só de ouvir o cidadão falando. E eu acho que tem uma questão que é muito importante também, né, já que a gente está falando aqui de aprendendo com elas, é a questão da mulher, né, que precisa se firmar num contexto profissional e muitas vezes teme mostrar vulnerabilidade, porque talvez procurar a terapia e talvez se priorizar e não olhar para a família, não olhar para o trabalho, isso talvez seja visto como um demérito dela, né, enquanto mulher. Então, acho que é muito importante a gente poder pensar nisso, né, poder colocar isso em xeque e entender que não é exatamente esse o ponto. É mais do que isso, né? Assim, tem uma coisa que me assusta muito, né? Que é a questão de assim, você não pode ser egoísta. Essa é uma coisa que acompanha a gente desde a infância, né? E a gente foi confundindo um pouquinho as coisas de ser egoísta e se priorizar. Qual é a diferença disso, né? Aonde está a linha tênue de diferenciar eu pensar em mim e eu ser egoísta? Então, assim, para as mulheres, de forma geral, que tem essa questão de que a gente foi criado para dar conta de tudo, né? Foi dar conta da casa, do trabalho, dos filhos, da vida profissional, e eu tenho que ser melhor em tudo, né? Essas pessoas adoecem mais. E adoecem violentamente. Normalmente, quando uma mãe adoece, a casa adoece. Porque está todo mundo apoiado no funcionamento dessa mulher. Então, assim, uma forma de não ser egoísta é preparar as pessoas para viver sem a gente. Isso é importante. Desenvolver a autonomia de todo mundo. Então, assim, se quando eu casei as coisas funcionavam de um jeito, eu tenho o direito de mudar isso. Eu tenho o direito de sentar lá e dizer, não está funcionando mais. Então, assim, essa questão da gente se priorizar não é ser egoísta, não é uma questão de eu tenho que vir primeiro, não. É uma questão de que se eu não estiver bem, ninguém vai estar em primeiro. Não tem lista. Não tem coisas para fazer. Porque eu estou doente. Isso é mais ou menos... Isso vale para o outro lado. Se você olha para homens que foram criados na questão de que eles são os responsáveis pelo sustento, né? O quanto que teve de gente trabalhando e adoecendo enlouquecidamente e nem sabia o que estava acontecendo com os filhos e tiveram relações horrorosas com esses filhos. Mas nunca faltou nada para esses filhos. Estudaram nas melhores escolas, tiveram as melhores roupas, os melhores tênis, as melhores faculdades, mas não tem nenhuma intimidade emocional com esses filhos. Então, assim, a gente vem passando, a sociedade vem passando por uma transformação muito grande. Sim, mulheres têm o direito, o dever de fazer o que elas quiserem. Se elas querem desenvolver carreiras profissionais, e não importa qual seja, eu quero ser neurocirurgiã, ela tem o direito. E, por outro lado, ela tem o dever de dar os limites para aqueles que estão fazendo parte da vida dela. Ninguém é obrigado a fazer parte da nossa vida. Mas quando a gente se envolve com alguém, a gente se envolve com um conjunto de coisas. Então, não dá para eu ter um casamento ou estar vivendo uma relação aonde eu tenho que ceder o tempo inteiro.
é um acordo, gente. É todo mundo cedendo um pouquinho. Porque isso faz o funcionamento do casal. Né? Como esse casal se comporta? Quando eles conseguem entender que hoje eu vou fazer mais porque o meu parceiro não está bem. Amanhã eu vou fazer mais porque a minha parceira não está bem. Então, assim, é um complemento. Porque se só um estiver dando, tem alguma coisa errada. E bem errada. A gente está se encaminhando aqui para o final. Queria perguntar aí para os ouvintes se tem mais alguma pergunta que vocês querem fazer e aproveitar e fazer para a Mônica uma pergunta aqui que veio. O que você acha da glamorização do termo workaholic e se isso contribui para o aumento dos problemas psicológicos? Obviamente que sim. Né? Tudo que a gente glamoriza, isso é mais ou menos se a gente pensar na questão das mulheres. Né? Teve uma época que, graças a Deus, vem diminuindo, onde a mulher tinha que dar conta de tudo sozinha. Você não entrava numa casa e pensava assim, tá uma bagunça, puta, que casal desorganizado, era a mulher porta. E não importa que essa mulher trabalhe 12 horas por dia. Ela não está dando conta, né, de dar conta da casa. E foi aumentando isso, né, de a gente tem que dar conta de tudo. O termo glamourizado do workaholic é verdade absoluta. É como se a gente que vive num mundo capitalista tivesse que produzir muito, trabalhar muito, ter muito dinheiro. Sucesso profissional está estritamente ligado à remuneração, carros, casas e possuir. E sempre foi vendido que quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha. Só que isso também é uma linha tênue. Né? E assim, graças a Deus, as coisas vêm mudando nesse sentido. Mas de fato quanto mais você fala, nossa, aquela mulher é fantástica. Você vai na casa dela, tá tudo lindo, maravilhoso, arrumado, perfeito. E olha que ela trabalha, hein? Né? E assim, como se isso fosse maravilhoso. Tá saindo de algum lugar, gente. Tá custando de algum jeito. Tá? Alguém tá pagando a conta disso. Pode não ser agora, mas pode ser daqui 5 anos. Entendeu? Então, assim, influencia tudo que a gente influencia de exagero. Nada que é exagero é bom. Nada. Assim, existe uma questão que, assim, equilíbrio nas coisas é sinônimo de saúde. E isso vale para qualquer coisa. Quem não come nada adoece, quem come demais adoece. Qualidade do alimento faz diferença. Isso vale para qualquer coisa. Saúde mental é a mesma coisa. Quanto mais eu der de mim, mais vai me custar. Então, assim, os limites são importantes para a gente continuar numa qualidade de vida adequada, produzindo bem. Para mim e para o mundo, né? Sem dúvida alguma, Mônica. A gente acabou de receber uma outra pergunta, que é como entender o equilíbrio entre a qualidade de vida e o trabalho? Olha, que isso é uma questão complexa de ser respondida, porque isso volta a ser muito individual. Então, assim, para algumas pessoas, trabalhar 10 horas por dia é super prazeroso. Para outras, é um desgaste. Não tem ninguém certo ou errado. Tem uma questão de quanto eu me conheço e o que eu estou fazendo porque eu gosto e o que eu estou fazendo para atender uma expectativa fora do normal. Então, assim, essa pergunta especificamente é feita e respondida dentro do seu processo de terapia. Então, assim, como é que eu chego ao meu equilíbrio? Me conhecendo, entendendo quantas horas por dia eu posso trabalhar e isso vai me fazer super bem e quantas horas naquele dia eu preciso trabalhar menos porque eu estou cansada e não vou produzir. E a qualidade do meu trabalho vai ser ruim. Né? Assim, planejamento. E isso é muito individual, é de cada um. Não existe uma receita certa, porque está muito relacionado ao que cada um faz, como faz, o quanto aquilo é desgastante, o quanto eu gosto de fazer aquilo. Assim, é uma série de fatores que estão relacionados a isso. E, Mônica, você teria alguma dica prática para conseguir segregar melhor o momento de trabalho e o momento de descanso no contexto do home office? Vou tentar exemplificar aqui para tentar ajudar a responder isso.
porque assim, eu sei que cada um tem a sua rotina, né? E tem suas prioridades. Tem dia que, por mais que eu esteja cansada, eu sou obrigada a fazer aquilo porque eu tenho uma data, tenho uma entrega para fazer e eu tenho que fazer, tá certo? Mas, de forma geral, num contexto normal de ação, o ideal é que eu cumpra meus horários de trabalho e eu pare literalmente. Eu feche, acabou, vejo vocês amanhã. E a partir daí eu vou fazer outras atividades que me dão prazer, que são, né, e até tentar fazer coisas que eu não gosto muito, sei lá, eu particularmente, muito detesto limpar a casa, tá, gente? Assim, é meu, se eu era pequena, eu falava, vou trabalhar nem for para pagar empregada. E aí eu me vi sozinha dentro de casa e tinha que fazer tudo. E aí eu procurei fazer as coisas de uma forma que me desse minimamente prazer. Então eu ficava escutando música enquanto lavava o banheiro, né, coisa assim. A gente tem que ir se adaptando, ir se descobrindo. Agora, rotina é importante. Então, assim, vou trabalhar até 8 horas. Hoje eu posso trabalhar 8 horas. Não tenho nada, tá? Fita, fechei, acabou. E aí o resto eu vou fazer coisas para mim, coisas da minha vida, do resto da minha vida. Porque minha vida não é só trabalho. Né? Se for só trabalho e a pessoa estiver feliz com isso também, gente, tudo bem, tá? É tranquilo, é o que eu tô falando. Cada um sabe aonde tá a sua felicidade mora. Mas, sei lá... A pessoa quer assistir uma série. Então, 8 horas da noite eu vou ver minha série. E aí eu paro e vou ver minha série. Que é o que eu faria, eu não sairia do escritório. Então, vou sair do meu escritório. Qual é meu computador? Eu fechei. Tchau, gente. Prazer. Até amanhã. E vou fazer outras coisas. Então, assim, é uma questão da gente pondo limite nas coisas dentro dos dados de realidade, evidentemente, né? Eu não posso parar de trabalhar se eu tenho que entregar a porcaria de uma petição amanhã, senão vou perder o caso. Não dá. Eu não posso simplesmente falar, gente, cansei, hoje eu não trabalho mais, e ter um paciente meu surtado. Tá lá o bicho sofrendo, eu vou dizer para ele, deixa para sofrer amanhã, porque hoje eu vou parar. Não dá. Então, assim, tirando as excepcionalidades, o negócio é rotina. Paro e vou fazer outra coisa. Bom, Mônica, a gente já precisa se encaminhar para o final. O nosso bate-papo foi excelente. E eu queria te pedir para fazer as considerações finais. Olha, gente, eu primeiro quero agradecer muito, né, pelo convite, pela oportunidade de estar falando. Eu espero literalmente ter ajudado a pensar um pouco sobre algumas questões que são importantes nesse momento. Não tenham medo. Medo excessivo não é bom. Medo é uma coisa... É ótimo, serve de alerta, mas o medo excessivo paralisa, né? Então, assim, estão sofrendo, estão precisando de ajuda, vão buscar. Não fiquem achando que isso é fora do normal, que eu sou fraco, que eu tenho que aprender a lidar com as minhas questões sozinho, porque isso só vai trazer mais sofrimento, né? A gente precisa um dos outros, e isso é muito importante que a gente saiba. E nesses momentos de isolamento, muito mais, porque a gente está descobrindo coisas que jamais a gente imaginou passar. Então, assim, aspectos da minha própria personalidade, tá? Estou à disposição de vocês, precisando de alguma coisa, é só avisar que a gente orienta, tá bom? Obrigadão mesmo. Bom, obrigada, Mônica. Foi um prazer contar aqui com a sua participação. Acho que foi super engrandecedor e importante aqui para todos nós, né? Ainda mais a gente trabalha em escritório, seja no administrativo, seja no jurídico. Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de refletir sobre essas coisas e também de entender, né, que outras pessoas estão passando pela mesma coisa e que não é um problema único nosso e que tem caminhos aí para a gente buscar ajuda. Queria agradecer a participação de todo mundo nesse primeiro evento do Aprendendo com Elas. Queria mais uma vez reforçar a todos que, tendo ideias, sugestões de temas, sugestões de participantes, de painelistas que possam encaminhar para a gente, seja no nosso meio do Bichara Plural, que é o bicharaplural@bicharalaw.com.br, seja diretamente para mim, LPA, para a Patrícia, PMD, ou para a Isabela, IAD. E estamos aqui à disposição, esperamos continuar fazendo eventos aí do Bichara Plural que sejam de interesse do escritório. Obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada, gente.